Olá, seja muito bem-vindo ao Devocional Rema 365 dias. Eu tenho certeza que você tem sido edificado em todas as ministrações que têm sido lançadas nesses dias. E hoje temos mais um momento para a nossa edificação. Hoje nós vamos estar estudando Deuteronômio no capítulo 19 até o capítulo 22. E eu coloquei um tema para esse nosso momento de estudo: princípios que fundamentam a nossa vida. A nossa vida, ela precisa desses princípios para que a gente possa desenvolver dentro de uma maturidade e ver os resultados acontecerem. Então nós vamos começar fazendo uma observação em 3 partes no capítulo 19. Você vai observar aqui o capítulo 19 em si. Ele vai tratar de uma instrução, aliás, de instruções as quais Moisés trouxe acerca das cidades refúgio, que nós temos a interpretação de que essas cidades refúgio estavam também uma simbologia com relação a Cristo, e que nos dias de hoje nós somos essa cidade refúgio, a igreja. Eu não falo a igreja instituição, eu estou falando eu e você, mas também igreja como instituição. Então a igreja é um lugar de refúgio para as pessoas. No capítulo 19, no versículo 3 de Deuteronômio, você vai ver uma instrução acerca de preparar o caminho, facilitando o caminho para que as pessoas estivessem indo até essas cidades. Então é algo que é muito compatível com os dias de hoje, com a missão da igreja. Nós somos facilitadores para que o evangelho chegue até essas pessoas. Então, um ponto importante, logo no versículo 3. No versículo 8, em Deuteronômio, capítulo 19, ele diz, do 8 ao 10, ele diz que temos a responsabilidade de multiplicar, de propagar a mensagem do evangelho, mas de multiplicar o acesso até o evangelho. Você vê como é importante, que está dentro da nossa missão como igreja, propagar a mensagem, mas também facilitando essa mensagem a chegar até as pessoas. Então, isso trata muito com relação a sermos igreja. Um outro ponto, no versículo 11, você vai ver que esse lugar que nós chamamos aqui no texto de cidade refúgio, que nós também trazemos a comparação como ser a igreja, você vai ver que era um lugar de disciplina também. Você observa no texto, no versículo 11 de Deuteronômio 19, que ele faz a menção de que se alguém tivesse algum problema com outra pessoa, se tivesse uma confusão ou algo pior do que isso, que fosse chamado pelos anciãos para ser corrigido, disciplinado e instruído. E isso é bem o contexto do que nós vivemos hoje como igreja. Amém? No versículo 20 agora, a gente vai analisar 2 pontos importantes aqui. O primeiro dele vai tratar acerca de como o povo deveria proceder em suas batalhas. E o primeiro ponto que eu quero destacar em Deuteronômio capítulo 20 é no versículo 7. Eu vou ler rapidamente o versículo 7, você acompanha comigo. Também, qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne para casa, não suceda que morra na peleja e outro a receba. Então aqui você vai ver uma questão que não devemos sacrificar a nossa família. Eu trago a menção agora para o contexto atual que nós estamos vivendo. Não podemos, não devemos sacrificar nossa família, nossa vida íntima como casal, nossa vida familiar por nenhum sucesso. Por mais que seja um sucesso ministerial, por mais que seja um sucesso profissional, não devemos priorizar mais essas coisas do que a família. A instrução dada a ele aqui era uma lei, e eles tinham que cumprir. Ou seja, o recém-casado, ele não poderia estar na batalha, ele deveria estar no lugar do seu lar, junto com a sua esposa. Então eu trago essa menção: prioriza aquilo que Deus confiou a você. Na ordem de prioridades, primeiro é o teu relacionamento com Deus. Segundo, a família, o teu primeiro ministério, o nosso primeiro ministério. Então,
Ajuste as suas prioridades e cada lugar vai ter o seu momento certo. O segundo ponto que eu quero destacar em Deuteronômio, no capítulo 20, agora no versículo 8, é que Deus nunca quis covardes em suas batalhas. Você vai observar aqui no versículo 20, no capítulo 20, perdão, no versículo 8, diz assim: assim continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne para casa, a fim de que o coração dos seus irmãos não se derreta com o seu coração. E é incrível, né, essa questão, esse ponto é tão importante, porque nos dias de hoje é muito importante a gente entender isso. Nós precisamos ter perto de nós pessoas que têm o nosso mesmo nível de fé. Quando eu digo mesmo nível de fé, que têm a mesma visão de fé. Não são pessoas medrosas, não são pessoas murmuradoras, mas são pessoas que estão crendo naquilo que também você está crendo. E Deus, ele foi muito específico nessa questão, que é melhor você ter poucas pessoas, porém com a mesma visão que você tem, do que ter uma multidão, e no meio da multidão ter uma boa parte que vai contaminar outras pessoas com a sua incredulidade. Então, esse ponto a gente já define que é como a vontade de Deus também para esses últimos dias. E já finalizando, no capítulo 21, eu vou fazer uma menção aqui, que precisamos ser firmes em nossos princípios. E Deuteronômio capítulo 21, verso 23, eu vou ler rapidamente, ele diz, vai uma citação aqui que fala assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Irmãos, esse último texto, esse último versículo que nós estamos lendo, ele é fantástico. Porque aqui, de fato, traz uma alusão perfeita acerca de Cristo. Quando eu digo perfeita, porque de fato já se cumpriu. E ligado à posição em que ele descreve aqui: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que posição, irmãos, em que ele está entre os céus e a terra. Seus pés não tocam o chão e ele também não toca os céus. Então ele está no meio termo, tipo rejeitado na terra e rejeitado dos céus. E foi exatamente essa postura que Cristo, ele teve que assumir no nosso lugar. Ele assumiu o nosso pecado. Você vai ver uma citação em Gálatas no capítulo 3 e verso 13, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então reflete nesse princípio maior. Como você tem feito valer a pena esse sacrifício que foi feito por mim e por você? Esse é o princípio que eu coloquei aqui como o princípio maior, o princípio da redenção. Esse capítulo 21, ele nos instrui dessa forma: faça valer a pena o sacrifício que Cristo fez por você, em cada passo que você der. E finalizando, o capítulo 22, ele vai tratar com seriedade acerca da questão sexual. Ele trata aqui em pontos onde ele vai estar falando sobre a violação às regras do casamento, e também vai estar tratando com relação quanto à fornicação e o adultério. E fechando a nossa reflexão desse dia, esse princípio aqui que ele traz em Deuteronômio 22, nos dias de hoje, está sendo considerado como algo normal, mas não trate como normal aquilo que Deus já aboliu, que Deus não aprova. E essa é a reflexão que trazemos, principalmente com relação ao nosso casamento, se você é casado, principalmente com a forma, mesmo sendo solteiro também, com a forma que você procede com relação à sua sexualidade. Então, que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu declaro sobre a sua vida
que esses princípios possam fazer diferença no teu dia, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, tá bom? Compartilha essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes. Deixa o teu like aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho para você receber as notificações e ser edificado todos os dias com essa palavra, tá bom? Seja abençoado na prática dessa palavra.